Bom, então dando continuidade à nossa última e não tão menos importante, né? Maravilhosa palestrante, que é a Lígia. Ela vai falar sobre gerenciamento de resíduos, limpeza de superfícies e ambientes. A Lígia Maria Abraão. A Lígia é coordenadora de pesquisa em enfermagem e práticas assistenciais do Hospital Samaritano. É membro do grupo de pesquisas de políticas públicas e tecnologias em prevenção de IRAS, o PETIRAS, da Escola de Enfermagem da USP, e do grupo gestor da Rede Brasileira de Enfermeiros para Enfrentamento da Resistência Antimicrobianas, REBRAM, pós-doutoranda em saúde coletiva pela Escola de Enfermagem da USP e nossa vice-presidente da PC. Lígia, muito obrigado por estar aqui conosco, fazer esse fechamento desses 4 dias, esse encontro. É, Tem uma ótima apresentação. Obrigado, viu? Obrigada, Aurivan. Boa tarde a todos mais uma vez. Eu quero já antecipadamente agradecer a Preci pelo convite e dizer que é um prazer estar com vocês essa tarde para falar desse tema. E também estou muito feliz com a iniciativa, né, com essa construção, né, desse curso, que eu acredito que vai agregar muito para a atenção primária. Atenção primária foi algo que sempre a gente discute, né, Olivan, na PSI, então ter a oportunidade de estar contribuindo com esse curso, acho que é um marco importante, então espero que vocês estejam aproveitando e aproveitem também a apresentação, a última apresentação agora da tarde. É, Falar depois da Tati é difícil, né? Uma aula muito boa, então eu espero manter o nível aqui com vocês. Vocês vão ver que. Vocês conseguem ver minha tela? Deixa eu só confirmar aqui. Se sim. Então, Perfeito. sim, tá assim, Lígia. Deixa eu só minimizar aqui. Vocês vão perceber que, né, apesar da aula começar com gerenciamento de resíduos, eu inverti. E a ideia é que a gente fale primeiro sobre limpeza de superfícies e ambientes, e eu tentei trazer algo mais geral e voltado para o contexto, de vocês, né, o contexto da atenção primária. Então, a ideia é que seja uma troca também, então fiquem à vontade caso vocês queiram interromper, ou se vocês preferirem fazer as perguntas no final, mas não deixem de perguntar, porque acho que toda dúvida é válida, né? E a ideia é que a gente saia daqui tendo explorado nessa tarde muito bem o tema. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao conteúdo da apresentação, e a proposta, deixa eu ver se eu consigo tirar esse negocinho aqui de cima. Pronto, acho que saiu. A proposta é contextualizar um pouquinho o tema, falando do ambiente, o risco de transmissão de micro-organismos, trazer também a capacidade de persistência de micro-organismos no ambiente. Por mais que a gente tenha muitos dados na literatura sobre essa persistência no ambiente hospitalar, existem dados da literatura que mostram que esses mesmos micro-organismos estão também no contexto da atenção primária, né? A gente sabe que da circulação de pacientes, né, entre os dois ambientes, então existem alguns micro-organismos de importância clínica que nós tomamos certos cuidados no ambiente hospitalar e que também devemos tomar o cuidado quando esse paciente está no contexto extra-hospitalar. Vamos falar rapidamente de fontes de transmissão para a gente entrar no conceito de limpeza do ambiente e do porquê que é importante, quais são as medidas. E aí a gente vai para o contexto das boas práticas, tipos de superfície. A ideia é trabalhar bastante o conceito de superfícies de maior toque, ou superfícies de alto contato, os princípios de utilização, limpeza e armazenamento de equipamentos, cuidados com soluções de uma maneira bem breve, e os desafios da higiene ambiental, a importância de melhores práticas, e aí a gente finaliza com gerenciamento de resíduos. Bem, então, algo que eu já tinha trazido para vocês, na atenção primária, né, a gente tem os mesmos riscos, né, para aquisição de patógenos de importância clínica, e por isso é de extrema importância que a gente tenha, né, que existam normas e rotinas muito bem estabelecidas para limpeza do ambiente assistencial.
Um outro ponto que a gente não pode deixar de citar é que a resistência antimicrobiana ela pode gerar riscos e consequências para a saúde pública, principalmente no que tange às doenças infecciosas, e esse também é um problema gigantesco que a gente vivencia nos dois contextos, né, tanto hospitalar quanto extra-hospitalar, e eu costumo dizer que no contexto extra-hospitalar da atenção primária, a gente tem um iceberg ainda maior, né? A gente tem um problema ainda maior porque temos questões relacionadas ao uso racional de antimicrobianos e pensando em limpeza de ambiente, a problemática ela também existe e também é algo que a gente precisa pensar não só na transmissão de doenças, mas também relacionado à resistência antimicrobiana. Então, por isso, né, o ambiente, a limpeza do ambiente, ele compõe hoje uma das principais medidas relacionadas ao controle de infecção, junto com precauções padrão, a gente tem essa recomendação para qualquer unidade de saúde no sentido de prevenir as infecções. Né? E as equipes que estão envolvidas nesse processo são responsáveis por um ambiente limpo, seguro e, portanto, essenciais para garantir tanto a segurança dos pacientes, dos funcionários e dos visitantes quando se aplica, né, o contexto. Então, eu trouxe uma publicação aqui que é bastante clássica, que fala que diversos estudos eles destacam não só a presença, mas também a capacidade de persistência dos micro-organismos nas superfícies do ambiente. E esse é um estudo que a gente sempre cita quando vai falar de limpeza de ambiente. Aqui é uma publicação mais antiga do Kramer e colaboradores, mas para dar para vocês a visibilidade de alguns patógenos de importância clínica e a capacidade que esses micro-organismos têm em sobreviver em superfícies fixas. Então, o Acinetobacter baumannii, o Acinetobacter sp, por exemplo, consegue viver de 3 a 5 meses numa superfície. O Clostridium, Clostridioides difficile, 5 meses. Enterococcus, tanto sensível quanto resistente à vancomicina, de 5 a 4 meses. A Pseudomonas de 6 horas a 16 meses. E em local úmido até 5 semanas. E os Staphylococcus aureus, incluindo os estáfilos que são resistentes à meticilina, podem ficar de 7 dias a 7 meses. Essa publicação ela foi atualizada. É uma publicação de 2024, que fez um comparativo também de capacidade de persistência, sobrevivência dos micro-organismos nas superfícies, mas aí separando superfícies porosas e não porosas. Então, quando a gente está falando de superfície não porosa, por exemplo, o acineto vive de 0,2 a 60 dias, o Clostridioides de 0,1 a 140 dias, então um range, né, uma capacidade de sobrevivência gigantesca. Escherichia coli de 0,2 a 11 dias, a Kleb 2 dias, Pseudomonas de 0,2 a 7, Staphylococcus aureus de 0,04 a 60 dias, e quando a gente vai para a superfície porosa, né, a gente tem também a gente tem um aumento para alguns micro-organismos desse tempo de permanência. Exemplo do acineto, não porosa, ele fica até 60, mas quando vai para uma superfície porosa, ele pode ficar até 90 dias. E exemplo também da Kleb pneumoniae, né, que em não porosa a capacidade é menor, mas em superfícies porosas a gente tem aí a Klebsiella conseguindo sobreviver de 4 a 600 dias. E os Staphylococcus aureus também aumentam, né? Quando vai para uma superfície porosa também passa aí de 60 dias para 168 dias. Então, o que mostra a importância da gente, de fato, instituir medidas que sejam efetivas para limpeza e desinfecção do ambiente. Quando a gente fala a respeito das fontes de transmissão que estão relacionadas às infecções relacionadas à assistência em saúde, 40 a 60% são provenientes da microbiota endógena, mas a gente tem de 20 a 40% relacionado à infecção cruzada, ou seja, eu tenho a contaminação a partir das mãos dos profissionais da saúde. De 20 a 25% alterações da microbiota, e aí a gente tem o uso dos antibióticos relacionados, e 20% de contaminação do ambiente. Então, a gente olha de 20 a 40% e 20% de contaminação, 20 a 40 infecções cruzadas e 20% de contaminação do ambiente, a gente enxerga uma grande proporção
no qual as medidas de limpeza e desinfecção do ambiente são extremamente importantes, né? Porque se eu tenho uma superfície contaminada, eu posso contribuir também para a transmissão cruzada, a partir do momento em que o profissional da saúde toca nessa superfície, contamina a sua mão, não tem a quebra de barreira com a higienização das mãos, e eu posso ter a transmissão aí para o paciente. E aí a gente vai para as vias de transmissão. Então, eu tenho as vias diretas, que pode acontecer através de pacientes colonizados, as mãos dos profissionais de saúde, e as vias indiretas, que é a partir das superfícies contaminadas ou equipamentos compartilhados. E a gente vai também para os tipos de limpeza, né? Então, tem a limpeza concorrente, uma limpeza menos densa, mas que deve ser feita com frequência, e que a gente deve dar atenção para algumas áreas específicas para a limpeza concorrente, e a limpeza terminal, tá? Então, aqui a gente tem uma questão que a gente deve considerar, que é a avaliação de risco. Então, sempre quando a gente está falando de limpeza de ambiente, a gente precisa considerar a avaliação de risco das unidades. Então, tanto para o ambiente hospitalar quanto não hospitalar, então para a atenção primária, é importante que a gente considere também alguns pilares. Então, por exemplo, eu estou falando de qual perfil de paciente que é atendido na minha unidade. Esse paciente é vulnerável? Esse paciente é colonizado? Na atenção básica, né, nas unidades básicas, a gente recebe um percentual muito grande, né, de pacientes colonizados por micro-organismos multiresistentes, pacientes com feridas crônicas. Eu estou falando de um paciente imunossuprimido, ou no caso não é em cuidados intensivos, enfim, mas eu preciso analisar esse perfil de paciente. Eu também preciso olhar na minha unidade o perfil da minha superfície. Então, qual é a probabilidade de contaminação com patógenos, o quanto que aquelas superfícies são expostas, se eu tenho risco de transmissão indireta, qual é a frequência de contato manual que eu tenho com essas superfícies. E aí eu classifico essas superfícies, se críticas ou não críticas, ou se eu tenho, por exemplo, uma superfície de alto contato. E aí eu também vou olhar, obviamente, né, o perfil dos patógenos. Então, e eu sei que não são em todas as unidades que a gente consegue ter essa informação, mas qual é a prevalência de micro-organismos, de pacientes colonizados por micro-organismos que eu tenho, ou em relação às culturas que são coletadas, eu consigo entender qual é a prevalência de micro-organismos, para aí eu entender o perfil desses patógenos. É um patógeno clinicamente relevante ou não? Tem uma capacidade de persistência, olhando lá para aquela planilha, para aquele estudo que eu acabei de apresentar para vocês. Eu estou falando de patógenos que têm potencial de resistência ou que já são resistentes aos micro-organismos, então tudo isso a gente deve levar em consideração ao definir, padronizar o processo de limpeza de uma unidade. E aí a gente vai para os principais componentes para boas práticas de limpeza. O que é um dado que é importante é que a gente, por mais que a gente tenha evoluído muito, né, em processos de limpeza de ambiente, ainda a gente não tem diretrizes que sejam universalmente alinhadas. Então, a gente tem os guias brasileiros, a gente tem guias internacionais que são muito bons, mas a gente não tem um consenso ainda que possa ser seguido por os diferentes cenários. Então, esse é um fator limitante. Mas precisamos, não, algo que é super importante, é garantir a padronização dos métodos de limpeza e desinfecção e a conformidade desses processos, né? Não posso ter só um protocolo de limpeza e desinfecção se esses protocolos eles não são aderidos na unidade. Então, a gente precisa ter um alinhamento do processo de limpeza, padronização disso nos protocolos e treinamentos adequados. E além dos treinamentos adequados, a gente precisa trabalhar também com sistemas de auditoria e de monitoramento para a gente garantir a efetividade desse processo e a melhoria contínua desse processo que é extremamente desafiador. E aqui, gente, eu trouxe aqui separado de alguns componentes que são importantes para as boas práticas de limpeza. Então, o primeiro deles, como eu falei para vocês, é a gente fazer uma avaliação de risco, depois definir quais serão os processos de limpeza a partir do perfil da minha unidade, né, das características dos meus pacientes, da minha estrutura física, do tipo de superfície que eu tenho, do tipo de micro-organismo, da prevalência de micro-organismo que eu tenho na minha unidade.
Aí a gente parte para a escolha de desinfetantes e equipamentos, e depois a gente segue para o quarto componente relacionado ao pessoal, né? Então, formação, monitorização, formação dos profissionais, a monitorização dos profissionais, feedback e comunicação. Pessoal, se tiver muito barulho, vocês me avisam que eu consigo interromper aqui o pessoal da sala do lado para falar um pouquinho mais baixo, tá? Você só me avisa, Aurivan, se estiver incomodando, tá? Agora não está, Lígia, qualquer coisa eu te sinalizo, tá? Tá bom, obrigada. E aqui, seguindo nos principais componentes para as boas práticas de limpeza, é importante a gente resgatar, né, o conceito da limpeza. Então, a gente está falando de remoção física de um material estranho, então, exemplo de poeira, de solo, de material orgânico, exemplo, sangue, secreções. Espera só um pouquinho, gente, que eu vou pedir para o pessoal aqui, que agora tá me atrapalhando, tá? Só um minuto. Deixa eu só parar de compartilhar. Só me confirme se vocês estão vendo a tela de novo, por favor. Ainda não abriu, Lígia. Abriu. Ah, perfeito. Então vamos lá. Então, continuando, estava falando para vocês o conceito de limpeza. Então, a gente vai partir de uma remoção física, né, dos micro-organismos, não necessariamente a depender do processo, a gente consegue eliminar, se eu estou falando de limpeza propriamente dita, ela é realizada com água, detergentes, e eu preciso obrigatoriamente de uma ação mecânica. Quando a gente está falando de limpeza ambiental, ela pode ser dividida em duas categorias. E esse conceito é bastante importante. Então, há superfícies de alto contato, então, que são as superfícies que são frequentemente tocadas, exemplo das maçanetas, camas, trilhos, interruptores, puxadores de pia, móveis de cabeceira, falando do contexto hospitalar, bordas e cortinas de privacidade, a depender da unidade, e superfícies gerais. Então, trilhos de cortina, o teto e a parede, que são superfícies menos tocadas, mas que também precisam de uma atenção. Quando a gente está falando das superfícies de alto contato, elas podem diferir por áreas. Então, a depender da área, eu tenho diferentes tipos de mobília, tenho uma diferente tipo de estrutura, mas quando eu estou falando da limpeza das superfícies de alto contato, minimamente ela precisa ser diária, né? E aí a gente também vai precisar olhar a respeito da dinâmica dessa unidade para aumentar ou não a frequência da limpeza dessas áreas. Fato é, né, quando a gente está falando de risco de transmissão de micro-organismos, as superfícies de alto contato, elas são de extrema importância, então são as superfícies que a gente não pode deixar de dar atenção e garantir uma limpeza adequada e frequente dessas áreas. As superfícies gerais, quando a gente está falando de contexto hospitalar, a gente considera a alta do paciente, ou em outras situações, a exemplo do contexto de vocês, que vocês não vão ter a alta do paciente, considerar uma limpeza programada de acordo com a criticidade da área. Exemplo, eu vou fazer uma limpeza terminal dessa área semanalmente, né? Ou vou fazer a cada 15 dias, a depender da criticidade dessa área. Mas ela precisa existir, ela precisa estar padronizada e precisa existir esse alinhamento em relação aos riscos. Aqui, eu trouxe uma publicação da Organização Mundial da Saúde, que é um manual de limpeza e desinfecção de ambiente nos serviços de saúde, e é uma publicação voltada para pacientes em desenvolvimento ou países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E aqui tem alguns exemplos de superfícies de alto contato. E aí eu trouxe uma outra figura, e aí também pensando na realidade da atenção básica, de algumas áreas e onde estão essas superfícies de maior toque. Então, pia sempre vai ser uma superfície para ser frequentemente higienizada, a região onde eu vou examinar o paciente, mesas, principalmente as mesas acessórias que auxiliam na realização de procedimentos, as braçadeiras eu preciso higienizar com frequência, porque são superfícies que são frequentemente tocadas, aqui de novo a pia, maçanetas, eu preciso olhar com frequência. Se eu tenho uma área
para curativo, que é frequentemente utilizada, eu também preciso olhar e classificar essa área como uma superfície de maior toque. Os suportes de soro, que são frequentemente tocados. Então, todas essas áreas que são frequentemente tocadas precisam entrar na listinha das superfícies de alto contato para que a gente defina um protocolo mais frequente de limpeza dessas áreas. Superfícies de maior toque ou de alto contato no banheiro. Então, a gente também tem aqui a pia, aqui o dispenser, a toalheira. Se eu tenho um banheiro que tem suporte, né, as grades de segurança, essas grades também são frequentemente tocadas, o assento do sanitário, a tampa do sanitário, e aqui a região para ativar a descarga. Então, todas essas superfícies de alto contato devem estar numa lista de prioridades e, no caso, eu preciso ter um protocolo específico para garantir a limpeza frequente dessas áreas. Então, quando a gente fala no foco da limpeza, ele precisa estar nas superfícies de alto contato, que são superfícies frequentemente contaminadas e que são superfícies que a gente tem um maior risco de transmissão de micro-organismos. Isso inclui também, gente, os balcões de trabalho, as pias e os pisos, né? Porque a gente sabe o quanto que a gente toca ali na região onde eu tenho um computador, então essas áreas também precisam ser incluídas, até porque é uma área frequentemente acessada pelo profissional de saúde. Essas áreas devem ser higienizadas pelo menos uma vez ao dia, com atenção às superfícies horizontais e os pisos, né? Essas superfícies que ficam, por exemplo, em locais de passagem de alto fluxo, também devem entrar na lista de prioridades para a maior frequência de limpeza. A gente tem o manual da Anvisa, né, que está bastante desatualizado, tem uma previsão de sair aí uma revisão do manual da Anvisa, mas ainda né, não deram sinal de vida. E eu quis trazer aqui, porque tem essa definição da frequência da limpeza concorrente de acordo com as áreas. Não tem uma definição falando das superfícies de maior toque, mas a gente sabe que aí eu preciso classificar isso na minha unidade. Mas se eu já consigo entender as áreas críticas e a frequência, eu consigo ter uma noção para não fugir do padrão em relação à frequência mínima de limpeza. Então, no manual da Anvisa, ele traz para áreas críticas no mínimo 3 vezes ao dia, 3 vezes por dia, com data e horário pré-estabelecidos e sempre que necessário. Áreas não críticas, falando para limpeza concorrente, 1 vez por dia, também com data e horários pré-estabelecidos e sempre que necessários. Semicrítica vai para 2 vezes por dia, áreas comuns 1 vez por dia e áreas internas 2 vezes por dia. Quando a gente está falando da limpeza terminal, que é a limpeza mais densa, né, nas quais a gente higieniza teto, piso e parede, né? Se eu estou falando de áreas críticas, eu faço essa limpeza semanal, áreas não críticas, posso fazer mensal, áreas semicríticas, quinzenal e áreas comuns, com data, horário e dia de semana pré-estabelecido. Aqui eu trouxe também conectado com a publicação da Organização Mundial da Saúde, que é recente, de 2022, alguns outros princípios gerais de limpeza que a gente precisa lembrar. Um deles eu já trouxe para vocês, que é a avaliação de risco para definição do protocolo, né, da frequência de limpeza, né, que inclui probabilidade de contaminação das áreas, vulnerabilidade dos pacientes e o potencial de exposição a micro-organismos prejudiciais. Um dado muito importante para que o processo de limpeza do ambiente numa unidade funcione bem é que os cronogramas de limpeza pós-definidos, eles precisam estar disponíveis, incluindo quem é o responsável, qual vai ser a frequência, o método de cada área, e também de atendimento do paciente, o EPI que deve ser utilizado para esse processo de limpeza, né, em quais situações que eu preciso usar quais EPIs, e o equipamento de limpeza, a gente precisa garantir que ele esteja limpo e adequado à finalidade, em boas condições de funcionamento, e também armazenado em uma área limpa e designada quando não estiver em uso, né? Então, isso esse requisito é um padrão que deve ser seguido. Outros itens importantes. As soluções de limpeza, elas devem ser preparadas e armazenadas corretamente para o uso.
Os panos de limpeza de superfícies, eles devem ser de algodão ou microfibra. Os panos de limpeza, esse é um item bem importante e que não é incomum a gente visualizar essa prática tanto no contexto intra quanto extra-hospitalar, e aí depois vocês me dizem como é no cenário de vocês. Panos de limpeza não devem ser mergulhados 2 vezes em recipientes usados para armazenar soluções de limpeza. E aí tem um destaque muito grande, a gente não vê só nesse manual da OMS, em outros manuais, que a imersão dupla, ela pode contaminar a solução de limpeza. Então, esse é um item importante que a gente precisa treinar a equipe que é muito acostumada a fazer imersão dupla, né? Então, eu já fiz a limpeza de uma área e aí eu vou e mergulho o pano uma outra vez numa área que eu acabei de higienizar e que eu já contaminei a água, e isso pode aumentar muito o risco de transmissão de micro-organismos de uma área para outra. Se a desinfecção do ambiente ou do equipamento for necessária, a limpeza deve ser feita antes da desinfecção. E aí, um outro ponto de atenção é que hoje a gente tem produtos que limpam e desinfetam. Então, nesse caso, aí eu não preciso fazer a limpeza antes, tá? Então, se eu tenho na minha unidade um desinfetante que limpa e desinfeta, eu não preciso fazer as duas etapas separadas uma da outra. Esfregões e panos de limpeza, eles nunca devem ser deixados de molho em balde, justamente por conta desse risco de transmissão de micro-organismos que eu falei para vocês. E equipamentos e insumos que são reutilizáveis, a gente precisa garantir que eles sejam inspecionados e substituídos ou reparados sempre que necessário. Não é incomum, né, nós termos numa unidade, por exemplo, panos para limpeza de superfícies que são utilizados inúmeras vezes, o pano já está se deteriorando e esse pano não é trocado. E a gente sabe que com esse insumo eu não vou conseguir fazer uma limpeza de forma efetiva no ambiente. Além de, em muitas situações, a depender do material que eu estou falando, contribuir também para a disseminação de micro-organismos. Dentro também dos princípios gerais de limpeza, a gente precisa lembrar algumas coisas que são básicas e que a gente aprende lá na faculdade, que precisa muitas vezes resgatar, principalmente falando hoje, né, do contexto, do tipo, né, do perfil de profissionais que a gente tem designados para o serviço de higiene e limpeza nas instituições. Então, é necessário lembrar alguns conceitos. Então, sentido unidirecional, recomendado tanto para superfícies extensas quanto para superfícies de pequena extensão. É recomendado o sentido único em forma de S ou de 8 deitado, com pano de limpeza manual ou mop, e essa técnica evita também a transferência de micro-organismos de uma superfície para outra. E tem aquela outra regra bastante conhecida, que é sempre começar do menos contaminado para o mais contaminado. Se você tem uma área na qual você atende pacientes que são colonizados por micro-organismos multiresistentes, pacientes que deveriam estar em isolamento, né, se fosse num contexto hospitalar, essas áreas, né, que são frequentadas, que foram utilizadas por pacientes colonizados, devem ser deixadas por último, né, para limpeza, até para você não correr o risco de de transmitir micro-organismos multiresistentes para as outras áreas. Também faço limpeza de cima para baixo, em locais altos, e do fundo para a porta de entrada, e os banheiros sempre devem ser higienizados por último. Tem uma questão que acho que já é bem sedimentada, que é evitar a dispersão de poeiras, então a gente, só para lembrar, a varreção seca em áreas internas de serviço de saúde é proibida. E para isso a gente tem hoje os MOPs, as fibras descartáveis, as fibras reprocessáveis de microfibra, que podem ter a capacidade de remover os detritos, as sujidades visíveis, sem que eu tenha essa dispersão de poeira contendo contaminantes, né? E os MOPs planos, que também são bastante utilizados, são uma tecnologia que, além, né, de contribuir para não dispersão de micro-organismos, é uma tecnologia que dispensa o uso de baldes e prensas, né? Então, é mais um ponto positivo. Uma outra questão que a gente deve levar em consideração
Eu falei para vocês de mergulhar o pano 2 vezes, mas também o uso prolongado da mesma solução pode, sem dúvidas, contribuir para a transferência de micro-organismos para todas as outras superfícies subsequentes. Então, por isso é importante a limpeza de panos e mops a cada sessão de limpeza. Então, a cada sessão, por exemplo, a cada ambiente que eu limpei, as cabeleiras, os panos ou os mops, eles devem ser substituídos por outros limpos e secos. A mesma coisa vale para a limpeza de superfície de alto contato, né? Eu devo utilizar um pano, né? Ou se vocês usam panos descartáveis ou não, sempre é um por sessão. Então, eu usei, fiz uma limpeza num ambiente e eu superfícies desse pano e depois eu descarto o pano para ir para a próxima área. Eu não vou reaproveitar o pano. Descarto se ele for descartável, senão eu coloco esse pano para ser é, higienizado ou reprocessado. É, e a questão é também, eu preciso sempre garantir que os panos que serão utilizados estejam limpos e secos também para evitar a proliferação de micro-organismos. Outra dica, né, outro princípio importante é não misturar produtos que mantêm o carro funcional limpo e organizado, garantir a higiene das mãos antes e após a realização dos procedimentos de limpeza, antes e após o uso de EPI, após o tratamento de superfícies com matéria orgânica e após tocar as superfícies do ambiente com as mãos. Aqui, só lembrando os equipamentos de proteção individual, que devem estar descritos também no protocolo, e eu preciso que dentro do meu protocolo tenha recomendação de quando utilizar, em quais áreas utilizar e como utilizar. Aqui alguns pontos importantes. Eu não sei se nas unidades que vocês atuam hoje existe os princípios de codificação de cores dos equipamentos de limpeza. E aí falando mais especialmente até para os insumos, falando dos panos, né, que a gente tem um risco de contaminação muito grande. Então, se a proposta, por exemplo, eu posso utilizar panos específicos se eu tenho os dois processos na minha área para limpeza e para desinfecção, então eu vou trabalhar com o amarelo para limpeza e o verde para desinfecção. Em geral, e para esses itens que eu estou trazendo aqui para vocês, é muito importante a gente separar por cor, porque a gente minimiza o risco de uso de alguns insumos que são de áreas críticas e mais contaminadas para outras áreas. Então, por exemplo, lavabos, banheiros, chuveiros e vasos sanitários, estabelecer ou padronizar a cor vermelha para os panos e para os insumos, amarelo para as áreas clínicas, áreas gerais ou administrativas, azul claro, áreas de isolamento, laranja e áreas de nutrição, verde, tá? Então, isso ajuda muito o profissional da limpeza a se localizar, a identificar os riscos das áreas e a não misturar esses insumos no sentido de minimizar a transmissão de micro-organismos. Aqui, trouxe alguns princípios de utilização, limpeza e armazenamento de equipamentos. Então, aqui falando dos carrinhos de limpeza ou carrinhos, devem ter áreas separadas para os itens que são reutilizáveis, áreas separadas para os itens limpos e sujos de preferência, um compartimento com fechadura para armazenamento seguro de soluções, e os carrinhos não devem ser utilizados para itens pessoais, né? Esse é um ponto bastante importante. E outra questão é que os carrinhos eles devem ser limpos sempre no final de cada dia ou de cada turno. Todos os equipamentos que são utilizados no processo de limpeza, eles também devem ser limpos antes do uso, esse é um ponto importante. Os itens que são reutilizados, eles devem ser reprocessados, ou seja, limpos, desinfetados e secos após terem sido utilizados em uma área onde o paciente tem uma infecção ou suspeita conhecida. Por exemplo, se estou falando de uma área de um paciente colonizado que foi atendido, ou quando estiverem sujos ou com sangue ou fluidos corporais. Equipamentos como baldes e recipientes devem ser também limpos cuidadosamente, desinfetados, enxaguados diariamente, e sempre que uma solução for substituída, né? Então, limpei uma área e vou para uma próxima área, eu descarto aquela solução, eu higienizo o recipiente e aí eu preparo uma nova solução para ir para a próxima área.
Os panos sujos, eles devem ser armazenados com segurança para o reprocessamento, então eu preciso tomar um cuidado com os panos que já foram utilizados para encaminhá-los adequadamente para as áreas de reprocessamento. E aí, falando para cabeças de esfregão, panos de chão, panos de limpeza, devem ser lavados ou reprocessados pelo menos uma vez por dia. E deixados secar completamente antes de serem armazenados ou utilizados. Hoje a gente tem nas instituições uma estrutura, às vezes, que nem eu não faço o reprocessamento desses insumos dentro da unidade. E aí depois vocês me contam como é que funciona nas unidades de vocês. Alguns pontos a serem considerados também, gente, para preparação e utilização de soluções de limpeza. Aqui eu queria destacar os cuidados com a diluição adequada. Então, preferencialmente, a gente deve, obviamente, a gente vai seguir sempre a recomendação do fabricante, e o melhor dos mundos é quando se tem um método automatizado de diluição, de produtos. Caso não tenha, eu preciso seguir a risca a recomendação e garantir que esse produto não seja rediluído. Ao longo das auditorias, no contexto onde eu atuo, auditorias de limpeza de ambiente, ao longo da pandemia, eu vivenciei muitas situações nas quais, por exemplo, os profissionais rediluíam os produtos para limpeza e desinfecção de superfícies, o que é um risco absurdo, porque você sabe que aquela limpeza não ou desinfecção da área não vai ser efetiva. Então, seguir as orientações do fabricante, prestar atenção em relação à diluição, para que a gente não perca a efetividade, né, do produto. E se é um produto diluído que pode ficar diluído por um tempo, garantir o uso daquelas tiras, né, para avaliação da concentração do desinfetante que está sendo utilizado, para eu garantir também a efetividade desse produto. As soluções de limpeza, elas devem ser preparadas preferencialmente na área de serviço de limpeza ambiental designada. Então, quando eu vou para uma área fazer a limpeza propriamente dita, essa solução já está diluída, porque eu já preparei, já diluí numa área específica e não no local onde eu vou fazer a limpeza. Aqui eu já tinha falado para vocês que, preferencialmente, se eu tiver uma estrutura para diluição automática, esse é o melhor dos mundos, porque minimiza erros. E os recipientes que são utilizados, né, para armazenamento dessas soluções diluídas, eles devem estar sempre limpos, claramente etiquetados, com data de validade, para permitir a substituição regular e adequada, e garantir também que a gente faça um novo processo de limpeza quando essa solução terminou, né? Então, eu preciso sempre higienizar novamente o recipiente no qual eu vou armazenar essa solução diluída. Os produtos de limpeza nunca devem ser misturados, então essa é uma orientação. Você fala, nossa, Lídia, mas isso é muito óbvio, né? Mas que a gente precisa se atentar e checar que, de fato, essa mistura não está acontecendo pelos profissionais da equipe de limpeza. E aqui alguns cuidados relacionados aos desinfetantes à base de cloro. Eu sei que na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, o cloro ele é frequentemente utilizado, então eu quis trazer aqui para vocês algumas informações importantes e alguns cuidados que a gente precisa tomar. Então, se eu eu tenho um processo de limpeza e desinfecção na minha unidade, o cloro ele pode ser utilizado sem problema algum, né, para a desinfecção dessas áreas após o processo de limpeza. Tem algumas instruções do fabricante que devem ser consultadas sempre em relação à preparação, armazenamento e diluição dos desinfetantes à base de cloro. Para essa situação, né, para esse tipo de biocida, eu também devo utilizar as tiras para confirmar as concentrações corretas para os produtos à base de cloro. As soluções de cloro têm uma desvantagem, né, no uso do cloro, que elas podem descolorir, danificar ou corroer tanto o equipamento quanto o tecido, e isso deve ser levado em consideração. A gente precisa tomar alguns cuidados de superfícies que são compatíveis ou não são compatíveis. E outro ponto que eu acho que vale a pena lembrar
são também, também a compatibilidade com outras soluções, né? Se antes eu usava uma outra solução e passo por um processo de limpeza e desinfecção com um produto à base de cloro, eu preciso entender se é compatível e se isso não vai causar dano, reações químicas ou danos para a superfície. As soluções à base de desinfetante à base de cloro geralmente permanecem ativas por 24 horas após serem preparadas, e após esse período a solução precisa ser descartada e uma nova solução precisa ser preparada. Então, fiquem atentos aos carrinhos de limpeza das unidades e a gente precisa garantir que esse produto que foi diluído seja utilizado apenas naquele dia ou nas 24 horas e não mais do que isso, porque senão também a gente vai ter o processo de limpeza ele vai ser prejudicado. E um outro ponto que nem sempre a gente se lembra é que as soluções desinfetantes à base de cloro não devem ser armazenados sob a luz solar direta, que isso também compromete a efetividade da solução. E a solução também à base de cloro não deve ser aplicada diretamente em derramamentos de sangue ou outros fluidos de matéria orgânica, porque o cloro ele vai fixar a matéria orgânica. Então, para essas situações, eu preciso fazer uma limpeza antecipadamente e depois a aplicação numa área livre, né, de material biológico, aí sim eu posso aplicar o cloro. A menos que eu tenha um desinfetante que tenha esses princípios e que de fato possam ser aplicados nessas circunstâncias. Aí a gente vai para algumas dicas em relação à escolha dos desinfetantes e equipamentos. Então, o que eu preciso considerar quando eu vou escolher um equipamento, um insumo para minha unidade ou um desinfetante? Falando de equipamentos e insumos, eu preciso considerar os aspectos higiênicos e ergonômicos. Então, como é que eu faço a manutenção desse equipamento? Se ergonomicamente é um equipamento interessante para a minha equipe, se vai contribuir para a efetividade do processo de limpeza da minha unidade. Eu preciso olhar geração de poeira e de aerossol. Então, eu preciso olhar para produtos que não gerem poeira e nem aerossol. Propriedades, aí falando para os tecidos, né? Preferencialmente descartável ou que seja reprocessável, eu preciso fazer um teste de eficácia, seja de equipamento ou insumo, eu preciso olhar uma relação custo-benefício que seja favorável, né? Então, não estou falando de uma tecnologia que não vale a pena o custo, né? Eu estou falando de uma tecnologia, por exemplo, que me entrega mesmo, que me traz benefício, que vai contribuir para a melhoria do processo na minha unidade. Preciso pensar na aplicabilidade, então, se hoje, né, no contexto de vocês, estão pensando no equipamento super, ultra, mega blaster, mas ele é aplicável para o seu contexto, de fato ele vai ser útil, né, os profissionais vão saber utilizar, é o melhor, né, que você precisa para o teu contexto, e considerar também eficiência e gasto energético. Em relação aos desinfetantes, a gente precisa considerar, obviamente, o registro na Anvisa, que as orientações do fabricante elas sejam exequíveis, então não adianta também eu padronizar um desinfetante que tem um tempo de ação enorme, que não condiz com o fluxo de atendimento de pacientes que você tem na tua unidade, então a gente precisa olhar para esse aspecto. Eu preciso olhar o espectro de ação antimicrobiano, se é um produto que tem efeito residual, se ele tem diferentes formas de apresentação, por exemplo, ele tem um pronto uso ou não, que vai facilitar o meu processo ou não. Em geral, a gente opta por desinfetantes que tenham uma eliminação rápida, que sejam também custo-efetivos, né? Que tenham um custo-benefício favorável, que seja ativo na presença de matéria orgânica. Hoje em dia, né, os desinfetantes que limpam e desinfectam, eles são preferidos, né? E principalmente os que são, né? E esse caso, quando a gente tem um desinfetante que limpa e desinfeta, eles podem ser utilizados na presença de matéria orgânica, e quanto mais compatível for esse desinfetante, melhor, porque você vai considerar, você tem memória, né? Então, você, muito provavelmente, na tua unidade já foram usados outros produtos, e aquele desinfetante que você precisa padronizar precisa ser compatível para não causar dano às superfícies. E não ser tóxico, ter um baixo risco operacional e um odor aceitável, pensando na aceitabilidade também dos pacientes. Aqui eu trouxe, gente, alguns detalhes para quando a gente está falando em situações de isolamento.
E aí eu estou falando, trazendo para o contexto da unidade básica de saúde, pacientes que vocês atendem que são colonizados por micro-organismos multiresistentes. A gente sabe que a gente precisa seguir, ter um rigor nas medidas, nos processos de limpeza, no sentido de evitar a transmissão de micro-organismo. Precauções de isolamento, acho que claramente, né, todos nós sabemos que é uma estratégia muito importante na prevenção de infecção, e o risco de infecção ele também existe nas unidades básicas de saúde, né? Vocês manipulam o paciente, tem um fluxo muito grande de paciente, e para algumas situações de maior risco, a gente precisa, principalmente falando nos cuidados com o ambiente, tomar alguns cuidados para minimizar o risco de transmissão de bactérias resistentes entre pacientes. Não falando só de bactérias resistentes, mas também quando a gente tem pacientes com outras doenças infecciosas passíveis de transmissão por gotículas ou aerossóis, que a gente também vai precisar tomar cuidado com o ambiente, a depender das situações, se, por exemplo, esse paciente ficar exposto sem máscara numa unidade de saúde, a gente vai precisar tomar alguns cuidados com o ambiente também. Para essas situações, né, em que a gente tem, né, as precauções de isolamento, eu preciso dar uma atenção também para superfícies de alto contato e para os equipamentos médicos hospitalares. A frequência de limpeza, eu vou considerar também o risco clínico do paciente, os riscos do ambiente, as características das superfícies. E aqui tem algumas recomendações que devem ser seguidas. Eu preciso sinalizar, né, para a equipe de higiene a importância da prevenção de infecção e do porquê que eles devem dar uma atenção especial nas situações de precaução e isolamento. Eu preciso ter uma equipe orientada a respeito da paramentação, de acordo com o tipo de precaução. Eu preciso ter protocolos específicos de higiene e limpeza para essas situações e também a padronização adequada de produtos. Limpeza das áreas, e aí uma atenção especial com o uso adequado de luvas e higiene das mãos, porque a gente tem situações de surtos por conta de uso inadvertido de luvas, né? Então, se o profissional de higiene ele não é devidamente treinado e ele utiliza uma luva para uma área contaminada, e ele faz esse processo para toda a unidade, vocês têm um risco gigantesco da ocorrência de um surto, a depender do micro-organismo que a gente está falando, né? Então, isso é importante, orientar a troca adequada de luvas e higiene das mãos, e, como eu tinha falado para vocês, garantir que as áreas de isolamento sejam higienizadas sempre após as áreas limpas. Aqui, falando das melhores práticas, nas instituições hospitalares, isso vale também para as unidades básicas, é preferível, a depender, né, da área que a gente está falando, do perfil de paciente que é atendido, e do micro-organismo multiresistente, que se utilize kits descartáveis para essas áreas que foram ocupadas por pacientes ou nas quais nós fizemos procedimentos em pacientes colonizados por micro-organismos. Se você usa um kit descartável, você já elimina, né, muitos por cento ali do risco de transmissão desse micro-organismo para a unidade em geral como um todo. Então, melhor insumos descartáveis, ou se optar por um insumo que seja reprocessável, que ele seja substituído impreterivelmente a cada uso. A gente precisa sinalizar os EPIs necessários. Opa! E quando eu tenho, né, uma área na qual um paciente em isolamento, né, o colonizado foi atendido, eu não posso entrar com todos os insumos da equipe de higiene dentro da área. Então, o ideal é que eu pegue somente aquilo que eu vou utilizar e que os meus insumos, a maior parte dos meus insumos, não seja exposta a essa área, né? Então, eu só movimento aquilo que eu vou utilizar na área e não levo o carrinho todo para uma área de isolamento que vai ser higienizada. Aqui alguns pontos importantes em relação ao processo, se eu estou falando, por exemplo, de um paciente
em precaução por aerossol na qual houve exposição do ambiente numa unidade básica de saúde, eu preciso higienizar superfícies e pisos de alto toque, a pia de higiene das mãos, manter a porta fechada durante o processo de limpeza e a frequência pelo menos uma vez ao dia. Se eu estou falando de superfícies de baixo toque, eu preciso higienizar regularmente, por exemplo, semanalmente ou quando visivelmente sujas. Se eu estou falando de precaução de contato ou gotículas, para superfícies e pisos de alto toque, pelo menos 2 vezes ao dia e sempre que necessário. Qualquer superfície, por exemplo, paredes que estejam visivelmente sujas, com sangue ou fluidos corporais, também considera pelo menos 2 vezes ao dia ou conforme necessário. E se eu tenho a possibilidade de fazer a última limpeza do dia, eu vou nessa área higienizar as superfícies de baixo toque. Alguns aspectos relacionados, já estou finalizando a parte da higiene e a parte de gerenciamento de resíduo mais curtinha, que a gente precisa considerar. Então, se eu estou falando de uma equipe de higiene, eu preciso pensar na formação, monitorização do processo, feedback e comunicação. A comunicação, gente, é um dos aspectos fundamentais para eu melhorar a limpeza da minha unidade. Ter materiais e protocolos de treinamento adaptados não só o idioma, mas o nível educacional do colaborador é extremamente importante para que o colaborador entenda aquela informação que você está querendo passar. Um treinamento efetivo, né, de alta qualidade é essencial para a equipe de higiene compreender a importância que ele tem enquanto profissional e a importância do processo, né, que ele faz, né, a higiene ambiental e os outros processos de trabalho associados. E a gente precisa, inevitavelmente, fazer uma avaliação dos processos de limpeza, então, eu preciso entender se as diretrizes pactuadas no protocolo estão sendo atendidas, e para situações nas quais se aplica, por exemplo, no ambiente hospitalar, a gente consegue alinhar o contrato e pactuar alguns requisitos mínimos para a equipe de higiene já no contrato. Eu sei que, em geral, hoje a gente tem um público muito maior de empresas terceiras, né, que fazem o processo de limpeza das unidades, então a gente precisa olhar também para essa questão contratual e já pactuar algumas questões a nível de contrato. Incluir validação de limpeza e índice de conformidade de limpeza. Então, aqui eu trouxe até um exemplo, numa situação que eu tive a oportunidade de vivenciar, e quando a gente fechou o contrato, nós pactuamos que faríamos a validação da limpeza e que o mínimo era 70% de conformidade por área, e isso estava sujeito a multa em contrato, caso a empresa não atendesse esse requisito mínimo, e isso tende a funcionar muito bem. Então, para que a gente tenha um bom processo, é muito importante ter um número adequado de pessoal, a gente sabe que isso é um desafio, uma remuneração adequada, os equipamentos adequados para que o processo seja realizado, treinamento, supervisão e comunicação. Bom, a gente sabe que os ambientes de assistência em saúde eles são complexos, tem uma diversidade de superfícies, de equipamentos, a gente compartilha tarefas entre profissionais. E os processos, eles são essenciais, esses processos de limpeza e desinfecção são essenciais para o controle de íris. A gente tem controvérsias em relação às melhores práticas, mas tem aí uma linha para seguir em relação aos guias que são disponíveis, e o que a gente tem de concreto, assim, fato, tanto na atenção hospitalar quanto extra-hospitalar, é que a limpeza manual é subótima, então existem inúmeras oportunidades de melhoria. Para vocês terem ideia, apenas 50% a 60% das superfícies são limpas adequadamente nas instituições de saúde, e existe uma variação de processo entre os profissionais, isso é impactado também pelo giro de profissionais, e o turnover, ele é muito alto, né, na equipe de higiene, então esse é um problema, quando você treina, deixa o profissional bom, ele sai, né, e a gente tem essa dificuldade, então é um treinamento que precisa ser contínuo, e a gente também tem confusão entre categorias profissionais, tanto no ambiente hospitalar e no ambiente extra-hospitalar, isso tem que estar bem definido, que é quem limpa o quê, como limpa e com que limpa, o que é da higiene, o que a enfermagem eventualmente assume. Então, aqui eu trouxe só um exemplo, gente, esse é um exemplo aqui de um contexto hospitalar, mas é possivelmente aplicável em qualquer cenário, que é ter na minha unidade
os itens que devem ser higienizados, com qual produto deve ser higienizado, qual é a frequência de limpeza e quem é o responsável pela limpeza. Então, isso garante um alinhamento e definindo quem limpa o que, a gente passa a ter menos problema. Desafios, falando de limpeza de ambiente. O ambiente ele é frequentemente contaminado por patógenos. Os patógenos eles são capazes de sobreviver por longos períodos de tempo no ambiente. A gente tem um contato constante, né, com as superfícies contaminadas através das mãos e luvas dos profissionais e o risco de transmissão pessoa a pessoa. E a gente ainda tem que lidar com a tolerância e resistência aos germicidas, né? Então a gente está começando a ter uma ineficiência dos desinfetantes que são utilizados nos serviços de saúde, e junto com isso a gente também tem uma responsabilidade com o ambiente e com sustentabilidade. Então é necessário equilibrar os pratos para que a gente garanta aí uma linha, né, para seguir em relação ao ambiente seguro e também a sustentabilidade dos processos e sustentabilidade no sentido de comprometimento ambiental também. Falando de gerenciamento de resíduos, aqui eu trouxe algo mais sucinto, mas trazendo para vocês as diretrizes que nós já tivemos de gerenciamento de resíduos, né? A anterior a 222 foi a 300, a RDC 306 do CONAMA, e em 2018 nós tivemos uma atualização que trouxe bastante mudança, que foi a RDC 222, que é a RDC vigente para o gerenciamento de resíduos. Aqui, eu vou já direto para o gerenciamento de resíduos. Então, quando a gente fala de geração de resíduos ou geradores de resíduos, são todos os serviços que possuem atividades relacionadas à atenção humana ou animal. As instituições podem ser classificadas a depender da quantidade de resíduos que ela gera. Então, quando há produção de mais de 200 litros de resíduos por dia, por exemplo, a gente tem a necessidade de contratação de uma empresa privada para coleta, para transporte, para destinação final do resíduo que é gerado, obedecendo à lei municipal da região. Dados importantes sobre os resíduos é que eles podem ser classificados de acordo com a composição, que pode ser química, nível de periculosidade, então a gente tem classe 1, classe 2 e a origem, se eu estou falando de um resíduo de origem doméstica ou industrial ou de origem de assistência à saúde. Os resíduos, eles são divididos de acordo com a RDC 222 em grupo A, resíduo infectante, grupo B, resíduo químico, grupo C, o resíduo radioativo, grupo D, resíduo comum, e o grupo E, resíduo pérfuro cortante. Aqui eu trouxe uma figura esquematizada dos tipos de resíduo, então eu estou falando de resíduos potencialmente infectantes, então os itens que são utilizados na assistência direta ao paciente, que eu tenho, que são itens ou insumos passíveis de contaminação por micro-organismos. Existe uma subclassificação dos resíduos que são do grupo A, então eu posso ter A1, A2, A3 e A4, e eu tenho orientações para destinação desse resíduo em sacos brancos ou em sacos vermelhos, a depender se há necessidade de tratamento ou não. Então, por exemplo, se eu estou falando de um A3, que é uma peça anatômica, que essa peça ela precisa ser tratada, então os resíduos de subclasse A1, A2 e A3, eles precisam ser previamente tratados antes de serem encaminhados para um local de armazenamento. Então, se eles foram tratados devidamente, então, por exemplo, culturas, estoques de micro-organismos, se foram devidamente autoclavados, eu coloco no saco branco. Caso eles não foram devidamente tratados, eu preciso colocar em sacos vermelhos, o que significa que eles vão precisar de um tratamento prévio antes de irem para o destino final. Os resíduos químicos, eles podem ser exemplos fixadores de raio-x, prata, eles devem ser descartados em coletores específicos e rígidos. Aqui eu trouxe 2 exemplos. Os resíduos radioativos, eles devem ser descartados em caixas blindadas, caixas específicas. Deixa eu voltar aqui.
Os resíduos comuns, então fraldas, frascos, garrafas, marmitas, devem ser descartados em lixeiras revestidas com sacos pretos, e os pérfuros cortantes, eles devem ser descartados também em coletor específico. Aqui algumas regras, e essas regras eu ouvi vocês falando, a gente tá trabalhando para a ONU, então isso já é muito bem estabelecido, o limite máximo para o descarte de material pérfuro cortante, o posicionamento das caixas para descarte de materiais pérfuro cortantes ou materiais químicos que devem ser adequadamente posicionados numa altura que permita a visualização para o seu descarte. E aí, gente, tem uma atualização bem importante na RDC 222 que eu quis trazer para vocês, que são os resíduos comuns. E aqui, né, no grupo D, são os resíduos que não apresentam risco de material biológico, químico, radiológico à saúde e ao meio ambiente, e eles podem ser equiparados aos resíduos domiciliares. E aí, alguns itens que são importantes a gente saber que se enquadram na categoria de resíduos comuns do grupo D: papel de uso sanitário, fralda, absorvente higiênico, peças descartáveis de vestuários, gorros e máscaras descartáveis que não tenham sido utilizados com micro-organismos passíveis de transmissão, né? Micro-organismo de importância clínica, resto alimentar de paciente, material utilizado em antisepsia, hemostasia de venóclises, luvas de procedimento que não entraram em contato com sangue ou líquidos corpóreos, equipo de soro, abaixador de língua e outros similares não são classificados como A1, então não são infectantes e podem ser descartados em lixo comum, tá? Isso é importante saber porque alguns desses itens, anteriormente, na antiga RDC, eles eram descartados em lixo desinfectante. Então, é uma grande oportunidade para a unidade gerenciar adequadamente esse resíduo e também ter uma estratégia mais segura e custo efetiva, tá? Dentro da RDC 222, a gente tem a recomendação de um plano de gerenciamento de resíduos que deve existir para todos os serviços de saúde, é obrigatório esse documento, e ele vai descrever todas as ações relativas ao gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde, que vai considerar as características e os riscos dos resíduos que são gerados na instituição. Quando a gente olha para o gerenciamento de resíduo de maneira geral, ele é dividido em etapas, então eu tenho a identificação, a segregação, o acondicionamento, a coleta, armazenamento, transporte, destinação e disposição final, visando ações de proteção tanto ao meio ambiente, também da saúde pública e do trabalhador. Aqui a gente tem as etapas, então a identificação, a parte da segregação, a parte do acondicionamento, onde eu vou guardar temporariamente esses resíduos que já são acondicionados, já classificados, e esse local de acondicionamento ele deve ser próximo ao ponto de geração de resíduos, no sentido de viabilizar ou agilizar a coleta interna dentro do estabelecimento de saúde e também o deslocamento até o ponto de abrigo externo. A gente tem a coleta interna, então, dentro de uma unidade básica, vocês geram resíduo internamente, vão coletar e depois vão levar para um armazenamento externo temporário e depois para o transporte e destinação final desse resíduo. Importante, né? Todas as instituições devem ter um plano de gerenciamento de resíduos, tem que ter um responsável pela elaboração, e não basta só ter elaboração, mas garantir a implementação e o monitoramento desses resíduos que são gerados. Serviços de saúde que só gerem resíduos do grupo D, eles podem ter um plano de gerenciamento de resíduos substituídos por uma notificação da vigilância sanitária local, aí não precisa ser algo tão complexo, dado o tipo de resíduo que é gerado nessa unidade. Existem alguns indicadores que são recomendados na RDC 222 e que servem para a gente entender, né, o perfil de geração de resíduos e riscos que eu tenho na minha instituição, do ponto de vista de cuidados com o meio ambiente e colaborador e pacientes. Então, variação de geração de resíduos, variação da proporção de resíduos do grupo A, B, C, D, E,
variação do percentual de reciclagem, total de acidentes envolvendo os colaboradores do serviço de higiene, taxa de acidentes envolvendo material biológico relacionado à coleta de resíduo, variação e custo relacionado ao gerenciamento de resíduo, por exemplo, quanto que eu gasto com resíduos infectantes, total de pessoas capacitadas sobre gerenciamento de resíduos, então eu preciso ter treinamento regular, esse treinamento é obrigatório e é passível de ser auditado pelas vigilâncias, variação do percentual de pessoas capacitadas sobre o gerenciamento de resíduos também. Ô, Aqui eu já estou Lídia, finalizando. Oi. desculpa, eu só ia falar sem pressão, mas só mais 3 minutinhos, tá? Tá bom, não, pode ficar tranquilo que vai dar menos, que eu já estou Tá. no último slide. Aqui, a gente tem a possibilidade do plano de gerenciamento de resíduos ser realizado por uma empresa terceira, desde que haja supervisão, de um responsável da própria instituição que vá acompanhar o processo e também as etapas que são descritas e também a operacionalização do plano. E todo serviço precisa ter uma cópia desse plano para fins de consulta, também para fins de fiscalização, de certificação, treinamento dos funcionários, pacientes, ou público em geral. E aqui eu só coloquei para vocês uma sugestão de roteiro de inspeção para gerenciamento de resíduos no serviço de saúde, que basicamente eu consigo entender a estrutura do meu plano, se é um plano bem descrito, se os itens do plano estão sendo seguidos, qual é o tipo de resíduo que eu estou gerando na minha unidade, se eles são identificados, se eles estão sendo segregados, que o grande desafio nas unidades é segregação, descarte primeiro adequado dos resíduos, então a partir desse instrumento a gente consegue monitorizar esse processo, garantir que o descarte seja adequado e também garantir uma boa performance daqueles indicadores que eu mostrei para vocês. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Passei aí alguns minutinhos, mas eu me coloco à disposição para as perguntas. Elígia, obrigado. Uma brilhante apresentação. A gente tem 3 minutinhos para pergunta. Tem uma pergunta. Antes eu só vou fazer um comentário. Achei coisas que eu pensei da sua apresentação. Acho que a questão, quando a gente fala de limpeza, eu já falei anteriormente, reforçar, acho que é muito importante a gente participar desses treinamentos da equipe de higiene e limpeza, né? Validar esses treinamentos, muitas vezes são empresas terceiras, que são orientadas e muitas vezes não orientadas da forma que tem que ser. Então, a gente, quanto controle de infecção, validar e orientar essa equipe, né, para que ela siga as práticas que são esperadas dentro da instituição. Acho que um desafio nosso grande quando a gente fala de panos de limpeza, né? É a questão muitas vezes dali da estrutura, que não é a realidade que a gente espera, mas de ter os paninhos ali pendurados depois da lavagem para secar, porque não tem muitas vezes um espaço adequado para fazer essa e muitas vezes nem essa diferenciação de cor. E muito de falar de limpeza também, a questão de se atentar, que é uma coisa que eu pontuo muito, para o telefone, para os teclados, que é uma coisa que muitas vezes não é dada atenção e que tem uma alta manipulação de todas as equipes, né? E muitas vezes esses equipamentos não são limpos e eles têm que entrar dentro do hall de limpeza. E puxando para a questão de gerenciamento de resíduos, eu acho que olhar para os abrigos da gente, né? Muitas vezes eles não estão adequados para o que a legislação pede em relação à estrutura ou de piso ou de área lavagem, ter torneira, né? Ter escoamento, ter uma luz, principalmente se a coleta é feita no período noturno. Então, respeitar o que está dentro da 222. Então, algumas coisas que eu pensei, e aí eu vou só já aproveitar e fazer a pergunta, porque você já compila tudo, tá? Peraí que eu só estou aqui levantando. Damiana fez uma pergunta. Setores como curativo e odontologia devem ser realizadas a limpeza diariamente? Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, a pergunta da Miana, né? Ela foi uma Isso. pergunta mais geral, né? Eu não olharia para os setores se deve ser feita diariamente, sem dúvidas deve ser feita diariamente, mas a atenção especial deve ser dada para a superfície de maior toque dessas áreas, né? Então, uma vez ao dia, eu vou ter que ter uma limpeza concorrente de todas as áreas, minimamente, né? Minimamente.
mas eu preciso garantir uma frequência maior da limpeza das superfícies de maior toque. Então, dentro dessas áreas, quais são as superfícies mais tocadas? Que são superfícies que a gente consegue marcar, fazer uma tabelinha e selecionar as superfícies de maior risco e aí estabelecer uma limpeza mais frequente. Então, a depender do volume de atendimento de pacientes que você tem, então estabelecer, por exemplo, numa instituição que eu tenho um volume muito grande, eu vou fazer uma limpeza. Se eu tenho 3 turnos de atendimento, eu vou fazer minimamente uma em cada turno. E aí eu limpo, higienizo essas superfícies de maior toque, é, padronizado dentro do meu protocolo e sempre que necessário, porque dentro dessas áreas eu tenho muito risco das superfícies de maior toque serem contaminadas e expostas com fluidos e eu vou precisar fazer uma limpeza com maior frequência. Então, sim, sem dúvidas, eu preciso limpar, higienizar diariamente e eu preciso fazer uma análise de risco, mapear superfícies de maior toque, incluindo desde os itens básicos, e aí indo até para o comentário do Orivan, uma maçaneta que a gente não dá muita importância, que é uma área passível de transmissão de micro-organismos, as áreas que são frequentemente tocadas dentro dessas estruturas e que são áreas mais administrativas, mas que são frequentemente tocadas por profissionais, entrar também nessa lista de superfícies de maior toque. E o Orival tinha comentado essa questão dos panos, acho que um dos grandes desafios são os panos não descartáveis, em todos os contextos, né, de atendimento à saúde, a forma como eles são utilizados e a forma como eles são reprocessados. Porque eu falei do balde, né, gente? Muito provavelmente mais de 50% de vocês já viram um pano ser mergulhado no balde mais de uma vez, né? E também a gente não vê um cuidado adequado, alinhado com esses panos que são utilizados e que devem ser encaminhados para o reprocessamento, né? Às vezes eu tenho áreas muito precárias para reprocessamento, às vezes eu tenho uma máquina de lavar na unidade e vai pendurar num varalzinho, né? Então, assim, na qual, numa estrutura que eu não tenho muito controle. Então, e de fato, nessa questão das cores, não é aderida em todas as unidades de saúde que a gente vê aí no Brasil afora. E é algo que dá um direcionamento, é uma coisa simples, mas que dá um direcionamento gigantesco para o profissional que está fazendo a higienização das áreas, né? Em relação a ele não contaminar, a gente faz isso com as luvas, né? Então, a luva que eu faço a retirada dos resíduos, a luva que eu vou utilizar para higienizar o banheiro, então isso funciona muito bem e é um racional que eu acredito que a gente tenha que caminhar, brigar para usar também para os insumos hospitalares. Perfeito. Obrigado, Lígia.